Segunda Crônicas, capítulo 7. Esse é um texto bem interessante, que é Segunda Crônicas, capítulo 7. Deixa eu dar para os irmãos um pouquinho o contexto dessa palavra. Davi é considerado o maior rei e o melhor, mais efetivo rei de Israel. Davi era um homem segundo o coração de Deus, e Davi foi um tremendo conquistador, um homem usado por Deus de uma forma tremenda. E o Davi queria construir um templo para Deus, mas Deus disse não, e falou para ele: Davi, é o teu filho Salomão, que vai ser o futuro rei, e ele vai construir um novo templo, uma casa para mim, disse o Senhor. E a Bíblia ensina que o Davi morreu, e Salomão se tornou rei de Israel. Salomão a gente conhece, é autor de alguns livros da Bíblia, o livro de Provérbios, Eclesiastes. O nosso querido jovem Salomão teve uma palavra muito poderosa de Deus. Deus falou para ele: Salomão, pede o que você quiser que eu vou te dar. Uau, que joia, hein? Se Deus te falasse isso, o que você pediria, hein? Deus, eu queria ganhar na loteca. Deus, eu queria casar com a fulana ou com fulano. Deus, eu queria isso, eu queria aquilo, não sei. O nosso querido jovem Salomão, sabe o que ele pediu a Deus? Senhor, o Senhor me pôs para dirigir esse povo, o que eu preciso é sabedoria. Me dá então, Deus, sabedoria para dirigir esse povo. E muito interessante, Deus deu sabedoria, foi um dos homens mais sábios do mundo. Mas Deus disse para ele: por que você não pediu riquezas e pediu sabedoria? Eu vou te dar sabedoria, e de lambuja eu vou te dar uma extra, uns acessórios extras, você vai ganhar riquezas. E Salomão foi um dos homens mais ricos do mundo também. E ele construiu o templo. Interessante que o Davi, se você leu o relato bíblico, o Davi preparou uma série de coisas para a construção. Davi já tinha mandado preparar pedras, tinha levantado ofertas, já tinha mandado vir madeira de diversos lugares, reunido ouro, bronze, prata, mas faltavam algumas coisas ainda. Deus deu graça ao Salomão, e o Salomão foi e pediu ajuda para os reis ao redor. Esses reis mandaram madeira, mandaram ouro, mandaram prata, pedras, e tudo que havia necessidade. E o Salomão construiu um templo maravilhoso. Gente, o templo que Salomão construiu foi assim, uma das 10 maravilhas do mundo. Bom, aí em 2 Crônicas 7 tem a inauguração. Salomão então convocou todo mundo, o pessoal de Israel concentrou-se ali em Jerusalém, em volta daquele templo, e se você ler o relato, gente, matou boi, carneiro, foi uma churrascada, foi uma festança, e estava bem na época também da festa dos tabernáculos, das tendas, das cabanas, e aquela festa, tudo, a consagração. E aí o rei Salomão se ajoelha. Ali ele fez um palanque, se ajoelhou e fez uma oração linda, consagrando aquele templo, uma oração missionária. Se você olhar bem a oração de Salomão, ele pede: Deus, habita nesse lugar, desse lugar responde a oração do teu povo. E no meio da oração, o Salomão falou assim: e até o estrangeiro que vier aqui e orar ao Senhor, abençoa o estrangeiro também.
Aquilo para os judeus era um negócio meio esquisito, essa oração, sabe por quê? Os judeus queriam a bênção só para eles. Eles pensavam que o Deus era o Deus criador de todas as coisas, era o Deus só deles. Mas aqui o Espírito Santo estava operando naquela oração ali e fez o Salomão orar pelo estrangeiro, pedir que Deus abençoasse também o estrangeiro. Foi bem missionária a oração. E depois dessa oração teve aquela festança, e aí chega no capítulo 7, verso 12, olha o que diz. Abriu sua Bíblia, hein? 2 Crônicas 7, 12. O Senhor lhe apareceu de noite e disse: ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Para um pouquinho aqui, gente. Que Deus é esse? Que Deus é esse que está falando para o rei de Israel? Ô rei, eu ouvi, deixa lá no 13 um pouquinho, minha filha. Eu ouvi a tua oração, eu vou abençoar, mas pode ser que eu feche o céu, pode ser que não venha mais chuva, pode ser que eu mande alguns gafanhotos aí para comer a colheita, e pode ser que eu envie uma praga. Você fala: que Deus é esse? Acontece que Ele é o Deus que sabe que quando os seus filhos começam a se desviar, Ele vai lá e pá! Já viu o pastor com a ovelhinha? O pastor tem um cajado, que é um pedaço de pau. Quando a ovelhinha quer sair do caminho, ele vai lá e pá, dá uma batidinha, ela volta e se junta ao rebanho. O pastor faz isso. Gente, Deus, como nosso Pai, sabe o que é melhor para a gente ou não. E às vezes Ele permite situações para que a gente amadureça. O pai leva a criança no médico. O médico fala: vamos dar uma injeção aí. A criança fala: não. Mas o pai pega a criança e pá! Você fala: que pai é esse? Não ama? Ama, mas deu uma picada, mas ama. E a criança, logo a seguir, vai começar a ver os efeitos da injeção. Então Deus às vezes faz coisas assim. Ele fala: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Agora vem o verso 14 que você conhece. Leia comigo, todo mundo. E se o meu povo... Verso 15: de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas nesse lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez o seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Mas se vocês, agora está falando com o povo, se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne objeto de zombaria entre todos os povos. Veja bem, o mesmo Deus que disse: eu habitarei para sempre nessa casa, Ele está dizendo: se vocês saírem do meu caminho, eu vou arrebentar essa casa. Verso 21:
E todos os que passarem por este templo, agora imponente, ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e a este templo? Verso 22, e a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados que os tirou do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso ele trouxe sobre eles toda esta desgraça. Uau! Qual é a última palavra aí? Sair da vontade de Deus, desobediência a Deus, cultuar outros deuses, traz desgraça. Última palavra ali. Acontecerá esta desgraça, que é a ausência da graça de Deus. Vá em frente, por favor. Uma nação será abençoada quando tiver líderes e cidadãos que andem segundo a vontade de Deus. Irmãos, a desgraça parece que está aqui na nação brasileira. Quando a gente analisa, parece que a desgraça está aí. Começando no nosso governo, um desmando, uma corrupção, interesses ocultos e escusos, saindo do governo, em todas as áreas de segmento da nossa sociedade, a gente vê a desgraça. Não há segurança. A saúde, a educação, a desgraça está aí. Pai, olha a apostila que estão dando para o teu filho na escola. Vai ver. A imoralidade, a corrupção, a economia. O que está acontecendo? Se você analisar a história do povo de Israel, tudo isso que Deus disse: se vocês me desobedecerem, isso vai acontecer. Aconteceu. O povo de Israel primeiro perdeu a sua terra. Durante anos, o povo de Israel se tornou nômade, sem terra, sem saber para onde ir. No ano que eu nasci, 1948, por causa de uma promessa de Deus, Israel voltou à Palestina. E a ONU reconheceu em 1948 Israel como uma nação. Mas até hoje o conflito continua lá. Eu tive o privilégio de ir para Israel e eu vi exatamente o que Deus falou aqui. Esse templo imponente, bonito, totalmente destruído. Só ficou um cantinho. Eu tenho uma foto lá em casa. O Isaías está aqui, ele tem essa foto também, né, Isaías? Daquele cantinho do templo original de Salomão. Ficou só um pedacinho da ruína. Está tudo arruinado, mas ficou um pedacinho ali. Era imponente. Aconteceu isso porque o povo se afastou de Deus. A desgraça vem. Aqui então tem duas palavras que Deus está falando. Em primeiro lugar, ele está falando com Salomão. Toca em frente lá. Primeiro, a liderança. Precisamos de líderes segundo a vontade de Deus. E aqui eu falo sobre líderes políticos. Precisamos de políticos segundo a vontade de Deus. Deus estava falando com Salomão, o presidente do país, o rei de Israel. E olha o que ele disse: se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis, olha o que Deus promete: firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi seu pai, quando eu lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel.
Firmar o trono, sabe o que quer dizer isso? É um governo sério, é um governo que o povo respeita, que avança. Precisamos de líderes segundo a vontade de Deus. Agora, vivemos uma crise de liderança, gente. Eu estive, esse tempo, fui visitar meus filhos e meus netinhos. Tivemos 4 festas lá. Engordei uns 5 quilos. Primeiro teve o aniversário do meu segundo netinho, David. O David completou 6 anos. No dia 16 de dezembro, então nós fizemos a festinha. Aí dia 25 fizemos o Natal. Aí dia 31 fizemos o Ano Novo. E no dia 10 comemoramos 40 anos de casados. A minha mulher merece uma taça e uma medalha e rojão por me aguentar 40 anos. Estava conversando com a irmã Dirce, a irmã Dirce vai para 55. Oh glória, 55 anos de casada com o pastor Israel. Que bênção, hein? Pois é, eu completei 40. Estou contente, nem sei se eu vou chegar nos 55, irmão, mas tá. E lá eu vi, sabe o que, irmãos? Crise de liderança. Irmãos, o candidato que está mais... Agora eles estão ainda dentro dos partidos escolhendo quem vai ser, né? Mas na preferência pública, nas pesquisas, o candidato mais cotado, Donald Trump, é um artista de televisão. Me lembrou do Brasil, crise de liderança, deputado mais votado, Tiririca. Irmãos, não tem liderança. Você olha para o Brasil, quem vai ser o futuro presidente? Você vai falar, Lula, que Deus tenha misericórdia e nos livre do maligno. Quem? Aí você começa a pensar, quem? Não tem. Agora, irmãos, é muito fácil a gente olhar lá e falar, não tem líder político. Mas deixa eu dizer uma coisa, você sabia que você é líder, irmão? Agora, que líder é você? Que líder sou eu? Se você é casado, você é o líder da sua casa. No teu trabalho, se você é o chefe, você é o líder. Se você é o patrão, você é o líder. Quando você guia o teu carro, você é o líder. Quer dizer, todos nós temos posições de liderança. Todos nós temos. Agora olha o que diz aqui a palavra para o líder. O líder tem que andar segundo a vontade de Deus. E onde é que eu encontro a vontade de Deus? Aqui, ó. Por isso que ele diz, fazendo como fez o seu pai, obedecendo os meus decretos e as minhas leis. Precisamos de líderes que temam a Deus e andem de acordo com a palavra. E depois que Deus fala para o Salomão, aí ele começa a falar para o povo. Então precisamos de líderes segundo a vontade de Deus, toca em frente lá. E agora precisamos de um povo segundo a vontade de Deus, porque não adianta nada o líder sozinho dizer, olha, eu vou seguir a Deus, eu vou obedecer, mas o povo tem que andar junto. Por isso que Deus exorta aqui o líder, mas exorta também o povo. E olha o que diz o verso 19, todo mundo, leia comigo aí o verso 19, todo mundo, vamos lá. Mas... Aí Deus está dizendo, se vocês fizerem isso, aí se você continuar lendo o texto, lembra, vai ter toda aquela desgraça. Desarraigarei esse templo, tirarei vocês dessa terra, toda desgraça virá. Então aqui vem 3 exortações nesse verso 19 para o povo. Primeiro, o perigo de se afastar de Deus. Irmãos, a nação brasileira está nesta desgraça, porque se afastou e está se afastando cada vez mais de Deus. Para quem entende um pouquinho aí de, eu sei lá do que é, geometria, engenharia, tem 2 engenheiros ali me olhando. Se você pegar o ponto A está aqui.
e você quer ir até o ponto B. Então você traça uma reta de A a B, certo? E aí você começa. Se na metade do caminho você sair dessa reta e dar uma desviadazinha bem pequenininha para a direita, quanto mais você andar para a direita, mais você vai se afastar da meta que você queria chegar. Está entendendo o desenho? É isso. A nação brasileira, pouco a pouco, começou a se afastar de Deus. Há uma propaganda na televisão dizendo que o Brasil tem um governo laico. Inclusive tem alguns pastores que participam dessa propaganda. Então a propaganda é responder: quem é Deus? Então tem um pastor que vai lá e fala: Deus é Espírito, importa que os que adorem, adorem. Aí aparece um macumbeiro: Deus é uma entidade não sei do que. Aí aparece um outro: Deus, o hindu fala: Deus é. O outro fala: Deus sou eu e você. Aí entra o ateu e fala: Deus não existe. E aí o governo diz: mas nós somos todos um. Por isso que a nossa nação é laica, para dar essa liberdade. Eu sou a favor da liberdade, tem que dar liberdade para todo mundo. Mas uma nação que se diz laica, sabe o que ela está dizendo? Deus não se mete aqui. Deus está proibido de dar qualquer ideia aqui. Nós vamos criar nossas leis e não vamos perguntar nada para Deus. Em outras palavras, nós, nação brasileira, estamos dizendo: Deus, nós só queremos a benção. Só queremos a benção. Mas não se mete, não entra, proibido. É por isso que está esta desgraça. A Bíblia diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Agora o povo começou a se afastar. Olha o verso: mas se vocês se afastarem de mim. Agora o problema, sabe o que é? A gente pensa que afastado, por exemplo, a gente encontra alguns irmãos que estão excluídos ou não estão indo mais na igreja, e eles usam esse termo: eu estou afastado. Você está afastado de Deus ou da igreja? Porque isso faz uma grande diferença. Porque tem gente que não se afastou da igreja, mas se afastou de Deus. E ouçam bem o que eu vou falar, que é meio louco. Mas tem gente que se afastou da igreja, mas não se afastou de Deus. Mas aí tem um problema também, porque se ele está com Deus, ele tem que estar com a igreja. Não dá para ser crente sozinho, isolado. Então vou fazer uma pergunta, você não me responda, por favor, em voz alta. E não responda precipitadamente. Você está afastado de Deus? Eu sei que você falou: claro que não, pastor Edson. Mas deixe-me ajudá-lo a ver que você está afastado. Porque eu comecei a examinar minha vida e comecei a ver que em algumas áreas eu estou afastado. Uau! Você vai falar: pastor Edson, nós temos um pastor afastado. Tem. Mas ele está voltando. Diga amém aí. O que é estar afastado? Irmão, estar afastado não quer dizer eu não creio mais em Deus. Estar afastado não quer dizer: olha, eu não quero mais nada com Deus. Estar afastado não quer dizer: olha, eu apostatei da fé. Estar afastado não quer dizer: eu não aceito mais Jesus na minha vida. Não. Você pode ser membro da igreja, estar adorando a Deus, servindo a Deus, mas afastado. O que é, então, essa ideia de afastado? Você está afastado de Deus quando Ele não é o primeiro da sua vida.
Porque seguir a Cristo implica em tê-lo como Senhor e Rei. Seguir a Cristo, sabe o que quer dizer? Ele é o dono da minha vida. Nós cantamos uma canção aqui muito joia. Como é que é? Pagou um preço alto, né? Ele pagou o preço. Não foi só para que eu fosse salvo e perdoado. Ele pagou o preço me comprando como escravo. Diga amém. Ele te comprou. Agora nós pertencemos a Ele. Então, no momento em que eu digo, Senhor Deus, hoje é domingo, eu vou para a igreja, eu adoro, eu canto, eu escuto a palavra, eu tenho comunhão com os irmãos, dou meu dízimo, minha oferta, eu me alegro na igreja, deu amém, eu vou para casa, e eu falo para Deus, até domingo que vem. Deus o abençoe. Essa é a ideia. Está afastado. Se eu não estou vivendo com Jesus Cristo como meu Senhor, meu Rei, 24 horas por dia na minha vida, eu estou afastado. Um exemplo que pode ajudar muito a gente é o casamento. Deixa eu fazer uma pergunta. Você está casado 24 horas por dia? Ou o teu casamento é daquele... Quando a mulher está alegrinha, contentinha, eu estou casado. A hora que ela está com o bico, está com a tromba, a hora que ela está lá naqueles dias difíceis, então estou afastado dela. Não é assim não. Não é assim não. Mas a gente faz o mesmo com Deus. Quando está tudo bem, mil maravilhas, a gente está aí com o Senhor. Mas na hora que eu vou fazer meus negócios, eu digo, Senhor, eu estou igual, eu sou laico. Senhor, a minha declaração de imposto de renda é laica. O Senhor não pode se meter nela. Senhor Deus, algumas atitudes que eu estou tomando aqui são laicas, eu estou fazendo por minha conta, o Senhor não se mete, não entra. Se está fazendo isso, está afastado. Então Deus está dizendo para o povo de Israel, se vocês se afastarem de mim, a desgraça virá. Agora, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa bem clara, nós estamos orando, Deus já deu o tema dos 40 dias desse ano, amém gente? Sabe qual é o tema? Avivamento. Mas irmãos, vai ser, eu estou até orando, orem por mim, para que eu tenha sabedoria em como pôr o título, porque se eu puser o título no livro só, avivamento, vai acontecer um problema. Os queridos irmãos pentecostais ou neopentecostais vão dizer, isso eu já conheço. E os irmãos mais tradicionais vão dizer, isso eu não quero. Então a campanha vai ser um fracasso. Então eu vou ter que pôr um nome mais ou menos assim, avivamento verdadeiro, ou avivamento sério, ou avivamento genuíno, ou verdadeiro avivamento. Até marquei uma ideia que Deus me deu na hora do culto aqui. Deus estava falando comigo aqui, uma nova visão de avivamento, porque o que a turma entende hoje, é que avivamento, é a moçada pular na hora do louvor, está um avivamento, não, está um animamento, porque acaba a pulação, está tudo suado, e a vida continua a mesma, não, isso não é avivamento. Alguns pensam que avivamento é manifestação dos dons espirituais. Então falou língua tem avivamento. Não é não. Alguns pensam que avivamento são sinais e maravilhas, curas, milagres. Não é avivamento. Pode acontecer como resultado, mas não é avivamento. Irmãos, o avivamento genuíno, parece que a gente tinha combinado, né irmão? A pregação e a música. Mas o Espírito Santo tinha combinado. Nós cantamos... Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é avivamento. É eu na cruz, eu morto, e Cristo vive em mim. Então nós vamos ter uma visão correta do que é o avivamento. Agora deixa eu dizer uma coisa, irmão. Quando o avivamento vier, e virá, diga amém aí, eu pensava, esperava um amém melhor.
Quando o avivamento vier, você vai me dizer: pastor, eu estava afastado e não sabia. Agora eu sei. Eu vou orar, irmãos, e que bênção. Irmão, se você chegar para mim e falar: pastor Edson, eu estava afastado e não sabia. Eu falei: aleluia, irmão, ore por mim, porque pode ser que eu esteja afastado e não saiba. Porque quando a luz do Espírito Santo vem, você começa a ver o pecado de uma forma diferente. Você começa a ver que coisinhas que você faz hoje e acha que não tem nenhum problema, quando vem o avivamento, você vai falar: uau, esse negócio está errado. É uma bênção quando vem o avivamento, irmãos. Amém? Então, primeiro, o perigo de se afastar de Deus. Segundo perigo está no mesmo verso. Olha o que diz lá: mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e mandamentos que lhes dei. Primeiro é o afastamento de Deus. O segundo é abandonar a palavra. Irmãos, isso é um perigo sério quando nós abandonamos a palavra. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e conduta. Sabe qual é a ideia? Ser cristão para valer é ter esse livro como base, como regra, é viver de acordo com esse livro. Mas sabe quando você abandona a palavra? É quando entram circunstâncias que você para e fala: eu sou obrigado a fazer isso, mas se é contra a palavra de Deus, não faça. Você vai ter uma grande experiência de um milagrão na tua vida. O problema é esse. Quando você começa a olhar as circunstâncias e agir pelas circunstâncias e não pela palavra de Deus. Fica tranquilo, é criança que jogou o casaco ali dentro. Guarda o casaco. É o casaco ou é o brinquedo? É o brinquedo? Guarda aí. Gente, meu casamento não está bem. E não é bem que o casamento não está bem. É a tua sem vergonhice que está bem. E aí você fala: então, todo mundo tem direito de ser feliz. Não está dando certo. Eu vou me separar da minha esposa e casar com outra, mais velha que ela. Ah, não. Tem que ser mais nova. E o que diz a Bíblia? Está chegando a época do imposto de renda. E esse governo é corrupto mesmo. Então, quer saber? Eu vou só negar. O que diz a Bíblia? Olha, é melhor falar uma mentirinha aqui, que você vai ter um lucro em cima dessa mentirinha. O que diz a Bíblia? Então, essa é a ideia. Deus está dizendo aqui: é um perigo você abandonar a palavra. Aparentemente pode ser que você pense que está ganhando alguma coisa, mas lá no final você vai ver a desgraça. Tem algumas frases no vocabulário nosso que são uma joia. Por exemplo, uma frase que tem muita verdade. Tem algumas mentiras, mas tem muita verdade. Por exemplo: a mentira tem perna curta. Essa frase é interessante, ela é verdadeira, viu? A mentira tem perna curta. Que digam os nossos políticos. A mentira tem perna curta, interessante. Quer dizer, hora ou outra a coisa vai explodir. Hora ou outra o negócio vai explodir. Então, quando você desobedece a palavra, pode esperar. Aparentemente você tem alguma vantagem, algum ganho aqui, mas lá na frente você vai ver a desgraça. Em tudo. Então, primeiro, perigo
é quando você se afasta. O segundo, quando você abandona a palavra. O terceiro perigo, olha lá, é o perigo de prestarem culto a deuses e adorá-los, outros deuses. Esse é um perigo muito sério. E a nossa nação brasileira está numa desgraça por causa desse perigo. Irmãos, nós não podemos aceitar que na nação brasileira tenhamos Aparecida como padroeira, protetora, rainha, mãe, não sei de quem aí, do Brasil. Uma boneca que os pescadores jogaram a rede no Rio Paraíba. Puxaram a rede, sai aquela boneca, eles dizem, essa é Aparecida, padroeira do Brasil. Por isso que está essa desgraça. Irmãos, uma coisa que mais abomina o coração de Deus é a idolatria. Agora, e esse é o problema, quando as circunstâncias nos levam a nos afastar de Deus. Então, agora eu vou falar uma frase do vocabulário brasileiro. A primeira que eu falei era a verdade. Como é que é? Qual foi a verdade que eu falei? A mentira tem perna curta. Olha essa agora. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira e tem perna curta. Porque Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, não um dos caminhos. Irmãos, e a idolatria? Você não pode imaginar o quanto isso entristece o coração de Deus. Olhem o povo de Israel, é impressionante como as circunstâncias nos levam a nos afastar de Deus. Povo de Israel, Deus fez um milagre, mas milagre de montão. Deus tirou o povo de Israel do cativeiro egípcio com sinais, maravilhas, mão forte e poderosa, abriu o mar. Gente, é um negócio lindo. Deus fez isso. O povo atravessou o mar, foi para o outro lado, aquela coisa maravilhosa. Aí chega lá, Deus fala, vocês vão me seguir, minha gente, todo mundo, aleluia, vamos, Senhor. Tá bom, então manda aqui o meu servo Moisés subir aqui no morro para falar comigo, eu vou dar para eles as instruções, aí vocês vão me seguir, tá bom? Tá legal, Senhor, lá vai, sobe o Moisés. Passa um dia, 2, 3, 10, aí Moisés não desce. Agora ouça bem isso. Na ausência de liderança tem que tomar muito cuidado, porque é um perigo o diabo levantar outros líderes. E o que aconteceu aí? Moisés subiu, Moisés não desce, então alguns líderes se levantaram ali. Pessoal, vamos fazer o seguinte, o Moisés esqueceu de nós, parece que Deus esqueceu de nós também. Começaram a olhar as circunstâncias, falta de paciência, falta de esperar no Senhor, cuidado que isso traz desgraça também. Então, o que aconteceu? Pessoal, vamos recolher, fazer uma oferta aí. Dá o relógio, dá o anel, dá o brinco, tudo que é de ouro, dá, entrega aí. Aí fizeram a oferta, fundiram tudo, botaram fogo ali, fizeram um bezerrinho de ouro. E aí esses líderes pegaram o bezerro e falaram, pessoal, foi esse bezerro, olha que coisa terrível para Deus, gente. Foi esse bezerro que tirou a gente do Egito. Então vamos adorar o bezerro de ouro. Se você fosse Deus, o que você faria? Ainda bem que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus, eu ia mandar uma chuva de granizo, eu ia, sei lá, mas Deus é amor, diga amém. Deus é paciente, Deus é misericordioso, mas ele ficou muito bravo. E outra coisa, a idolatria é base para libertinagem sexual. Se você olhar bem o que aconteceu lá no Êxodo, eles começaram a adorar aquele Deus, aquele ídolo. Olha, foi esse ídolo que nos tirou do Egito. Então vamos lá, adora o ídolo aí. Virou uma orgia, virou um bacanal, virou uma libertinagem sexual. Irmãos, atrás da idolatria, pode crer,
tem demônios de libertinagem sexual. Isso está escrito no Êxodo, está escrito também na carta de Paulo para a igreja. A exortação contra a idolatria. Só existe um Deus e ponto final, e só Ele é digno da honra, da glória e da adoração. Diga amém. A idolatria é uma desgraça. Mas aqui tem um problema, sabe por quê? Nós evangélicos, com que facilidade nós descemos a rua contra quem tem ídolo. Mas deixe-me dizer uma coisa para vocês, nós temos os nossos ídolos. Quando Jesus exorta sobre riquezas, sabe o que ele diz? Primeiro, Jesus disse que não há nada de errado em ter riquezas. Irmãos, nós às vezes temos dificuldade de entender, alguns irmãos que são mais abastados que outros. Não, gente, Deus não tem nenhum problema. Há pessoas muito ricas que servem a Deus com sinceridade, são verdadeiros seguidores do Senhor, não tem nada de errado. O problema é quando a riqueza se torna o ídolo. Então Jesus disse, não podem servir a Deus e a Mamon. Mamon é a tradução mais antiga, porque era o Deus Mamon, que era o Deus das riquezas. Na outra tradução puseram, não pode servir a Deus e as riquezas. Agora, meus irmãos, no meio evangélico, nós temos alguns líderes que estão servindo, ou tentando servir a Deus e as riquezas. Então assinam um contrato com as gravadoras ou com as transmissoras de televisão e no final tem que pagar e custa caro. E aí o que acontece? O programa de 1 hora é 10 minutos de Bíblia e 50 minutos de petição de dinheiro. Mercadejando a palavra, alguns fazendo da palavra lugar de lucro e ganho, e a Bíblia condena isso. São ídolos que nós temos. Outra coisa, nós temos o problema de idolatrar as bênçãos que Deus dá. Então aí é um perigo. Esses líderes, alguns deles, além de quererem só riquezas através do ministério, eles estão ensinando o povo com uma visão errada do que é prosperidade, ensinando que, olha, nós temos é que ganhar dinheiro. O que Deus quer é encher o teu bolso de dinheiro. Onde é que está isso na Bíblia? É idolatria. Então o pessoal, em vez de adorar a Deus, começam a adorar o bem que Deus deu. Outra coisa, eu estou lendo bastante sobre avivamento, porque é o tema dos nossos 40 dias. Irmãos, eu tenho percebido, é um livro que eu acabei de ler, ele fala sobre o perigo de a chama do avivamento se apagar. E ele põe diversos perigos, e um dos perigos, sabe qual é? É começarmos a adorar o líder, adorar o instrumento que Deus está usando para trazer o avivamento. Então a gente começa a falar, o avivamento veio por causa do pastor fulano de tal. Não, o avivamento veio por graça e misericórdia de Deus, que teve misericórdia do seu povo e resolveu dar uma reavivada na coisa. É Deus, o foco do avivamento é Deus, não o homem. Mas infelizmente o que tem acontecido? O pessoal começa a adorar o homem. Irmãos, eu só fui 2 vezes num evento aqui em São Paulo, chamado, como é que chama? Expo Gospel, Expo Christian, Expo Evangélica, eu sei lá que Expo era aquela. Irmãos, a hora que eu entro, eles fazem então os estandes de cada editora, ministério e tal. Eu não tenho nada de errado com isso, eu mesmo tenho uma editora que a gente publica os livros, tudo bem. Mas irmãos, a hora que eu entrei, eu vi 2 fotos de 2 líderes. A foto era mais ou menos, imagina, do chão até esse teto aí da galeria. Uma foto que... Então a hora que você entra, onde você olha, a primeira coisa eu vi, uau! O estande do tal, era aquela foto daquele tamanho.
Aí eu falei, deixa eu ver se tem algum outro estande diferente. Olhei para cá, era uma foto do tamanho daquele. Sabe? Adorando o líder. Irmãos, em vez de perguntar, cadê o Elias de Deus? É melhor perguntar, cadê o Deus de Elias? É Deus que faz. É o Espírito Santo, o agente do avivamento. Claro que ele vai usar vidas, mas não é a vida que ele está usando que vai desviar a atenção, o foco e a glória dele. A Bíblia diz que Deus é zeloso, Deus é ciumento e não divide a sua glória com ninguém. Diga amém aí. Amém. A glória é de Deus, é para Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu só quero encerrar dizendo uma coisa. Você sabe qual a melhor definição de ídolo? De outro Deus? É tudo aquilo que ocupar o primeiro lugar na sua vida. O teu ídolo pode ser o carro. O teu ídolo pode ser a esposa ou a noiva ou a namorada. O teu ídolo pode ser algum bem material. O teu ídolo pode ser o teu curso que você está fazendo. O teu ídolo pode ser o teu time de futebol. O teu ídolo pode ser algum hobby ou algum esporte. Irmãos, tem coisas que não há nada de errado ter, mas se isso ocupar o primeiro lugar, tem que ser eliminado. Tem que ir lá para trás. Tem um querido irmão, ele está aqui agora. Esse irmão, quando veio para a igreja, aceitou a Cristo. Ele era corintiano, daqueles que usava meia com o desenho do Corinthians, sapato do Corinthians, outras coisas do Corinthians, tudo do Corinthians. Um dia ele falou para mim, pastor Edson, eu pus o Corinthians para trás, agora é Jesus o primeiro. Aleluia! E é interessante, continua corintiano, só que agora o Corinthians está lá para trás. O Corinthians sempre anda lá atrás, não, esse ano foi campeão. Irmão, ídolo é tudo aquilo que ocupar o primeiro lugar na sua vida. Então agora vem a pergunta, não responda precipitadamente. Quem é o primeiro da tua vida? Você vai falar, Jesus, pastor Edson. Quando vier o avivamento, você vai me dizer, pastor, eu achava que Jesus era o primeiro, mas veio o avivamento, eu comecei a descobrir algumas outras coisas que estavam em primeiro. Amém? Aí Deus começa a colocar os valores em ordem. Irmãos, esse trecho da Bíblia é muito interessante. Nós sempre nos concentramos no verso 14, que é o verso do avivamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. A gente se concentra nesse verso, mas no contexto geral tem essa exortação, para que não nos afastemos de Deus, para que não deixemos de obedecer a palavra de Deus e para que não tenhamos outros deuses, prestar culto a outros deuses. Amém? Então, quero encerrar com 3 dicas aqui. Primeiro, pense e reflita. Quem realmente está em primeiro? Estou realmente seguindo? Estou obedecendo a palavra? Jesus, Deus, é o número 1. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Número 1. Pense e reflita. Segundo, decida e escolha. Vou continuar do jeito que eu estou? Ou eu quero um avivamento sério? Vou continuar do jeito que eu estou? Ou vou realmente viver Cristo como meu Rei, meu Senhor, o primeiro da minha vida? Se decidiu, faça uma entrega, renda-se e diga, Senhor, eu te dou o primeiro lugar da minha vida. Amém?